A graça e a paz a todos. Amados, o vídeo de hoje é sobre falso profeta. Isso mesmo, falso profeta. Se você viu a capa do vídeo, você já até sabe sobre quem se trata esse vídeo. Esse jovem que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, TikTok, Instagram. Toda hora aparece vídeo dele pra mim, toda hora aparece vídeo dele pra você que é cristão. E para que você não caia nas profetadas dele e de falsos profetas como ele, eu vim trazer aqui uma palavra para você. Vim mostrar nas escrituras o que é o profeta, qual a função do profeta e o que prega o profeta. Amém? Então, primeiramente, amados, a palavra por si só, profeta, ela significa aquele que fala pelos deuses, aquele que traz algo dos deuses, né? Então, um profeta cristão, um profeta de Deus, de Jeová, ele traz a palavra de Jeová. O profeta cristão, ele traz a palavra do Cristo, né? Então, amados, só pelo significado da palavra em si, a gente já vemos que esse tipo de gente não é profeta. Porque você que conhece as escrituras, você vê que essas profetadas deles não tem nada de evangelho, não tem nada de cristianismo, não tem nada de que Jesus veio trazer. Logo, se você se diz profeta de Cristo e você profetiza coisas que Cristo não ordenou, que Cristo não disse, que Cristo não falou, você não é profeta de Cristo. Amém? E isso fica muito claro quando você vê os vídeos desse tipo de gente. Porque são só profecias sobre você vai conquistar, você vai ganhar, Deus vai fazer na sua vida. E você não vê isso em nenhum momento. Aliás, você vê sim promessas boas na Bíblia, mas isso não é evangelho. O evangelho não é para que você tenha carro, para que você tenha casa, para que você conquiste bens materiais. O evangelho é renúncia da sua carne. O evangelho é crer em Cristo Jesus, esperando aí com esperança viva todos os dias que nós iremos para um lugar melhor, que nós iremos morar na eternidade ao lado do Pai. Evangelho é para que nossa fé cresça e nós permaneçamos ali firmes em Cristo Jesus, amados. E a palavra do Senhor fala algumas coisas sobre profecia, profetizar, profeta. E aqui eu vim trazer para vocês algumas dessas coisas. Como, por exemplo, em Coríntios 14, estou aqui com a Bíblia na mão. Coríntios 14, 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Você lendo somente essa passagem, você pode imaginar, mas é exatamente isso que eles fazem, né? Eles encorajam, eles estimulam a pessoa a permanecer. O porém, amados, aqui nós temos outra passagem mais à frente. Paulo fala assim, por 1 Coríntios 14. E aí falando sobre profetas aqui, Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Ele diz, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e com outros, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Logo, amados, com essa fala de Paulo, cai tudo isso que esses falsos profetas falam, que você não pode julgar o pregador, que você não pode julgar o líder, que você não pode julgar a profecia que é proferida. Amados, Paulo nos ensina que nós devemos julgar os profetas para ver se o que eles falam é verdadeiro ou é falso, se provém de Deus ou se não provém. E é isso que eu vim fazer aqui agora. Eu vim julgar, ver se o que esse tipo de gente fala é segundo o cristianismo, é segundo o evangelho ou não. Então vamos ver aqui um vídeo, 2 vídeos dele. Vamos ver se isso é cristianismo ou não. Vamos lá. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile.
bandeira da América rola sobre vocês. Eu saio, que é menevia. Eu prevatar. Aí Deus gritou assim para mim: Enai, eu vou tirar vocês desse país. Mas antes de eu tirar vocês desse país, eu vou tirar vocês primeiro desse estado. Mas não é para morar, é pra... porque vocês precisam ir para o Rio de Janeiro assinar um documento importante muito para... Querem que mate para participar. Eu estou vendo vocês entrando pela América, que é minha contra qualquer ordem da lei, te prevacia. Porque eu sou Deus dos vistos, você sabe disso, né? Eu sou Deus que mexe no consultor. Porque você falou assim, é muito difícil. Quer mate pra eu votar. Você vê aqui que chega uma hora que ele não sabe o que falar. Aí ele finge que tá... Meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos ver o outro vídeo. Vamos ver o outro vídeo, vamos lá. Quem era para cuidar de você te abandonou. E você se viu sozinho. Sim, meu amor. Acabou de descer hoje aqui. Recebendo santo, ó, tá recebendo santo. Manda toda a igreja abrir a boca. Tem a frase de efeito. Antes de cair, frasezinha de efeito. Revocar. Ele me candaraia. Eu sou Deus que conhece os teus traumas. E digo assim a ti: vou tomar todos os meus vasos agora. Porque eu estou criando uma aliança em cima desse altar. Miguel, manda toda a igreja. Tá bom, você já deve conhecer essa patifaria dele aqui. Você já sabe mais ou menos como que é. E o que nós vemos aqui, amados, é que muitas promessas, só coisa boa, só promessa e nada, a gente não vê evangelho não é isso. Nós vemos muitas promessas de que eu vou fazer, eu sou Deus, só coisa boa, que é para tocar no coração, que é para alegrar. Só que quando nós viajamos para o Velho Testamento, o profeta, quando ele aparecia, ele era até temido, porque o povo sabia que da parte de Deus vinha algo muito forte, vinha uma repreensão, vinha uma palavra que mudaria a história. Mudaria a história. Vamos abrir agora em Atos capítulo 2 para ver mais ou menos quando um profeta fala o que acontece. Atos capítulo 2, festa de Pentecostes. Você provavelmente também já conhece essa passagem, né? A festa de Pentecostes. 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Ao ouvirem as palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Aí, vamos aqui. Orientou-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Vamos mais um pouco para frente aqui. Aqui, ó, no 42, tá? Versículo 42. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Amados, foi aqui no momento, em Atos 2, que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo.
e Pedro faz aquela pregação, né, que ali aparece pela primeira vez o dom de línguas, né, e as pessoas ouvem cada um na sua própria língua, Pedro e os apóstolos falando das maravilhas de Deus. E ali Pedro faz uma pregação, amados, que converte uma multidão. Milhares de pessoas são convertidas, batizadas com o Espírito Santo e mudaram a sua vida. Mudaram de uma forma que elas repartiam entre si tudo o que tinham. Agora eu te pergunto, depois de uma patifaria dessa aqui, desses jovens, desses falsos profetas, que transformação a gente vê acontecer? Que transformação na vida do povo a gente vê acontecer? Que avivamento, o que? As pessoas saem dali com vontade de fazer o evangelho ou só saem dali com seu ego mais alto? Porque agora, além de tudo, elas têm uma palavra de Deus de que elas vão conseguir. Seja lá o que elas estão querendo, né? Seja lá o que elas estão querendo. Porque essas profecias, muitas das vezes eu já vi pessoalmente, né, pessoas quererem até coisas erradas e esses falsos profetas prometer que elas conseguiriam. Então, amados, muito cuidado com esse tipo de gente. Não se deixe enganar. Examine as escrituras e veja se o que esse pessoal fala é verdade ou não, amados. Aí você vai falar assim, mas irmão, tem muita gente que muda. Tem muita vida transformada por ouvir esse tipo de coisa. Tem? Vamos para agora voltar aqui para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos dar uma passeada na Bíblia, hein? Mas, se não me engano, é a penúltima palavra que nós vamos ver. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É uma passagem que ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa de um político aí. Olha lá. Jesus fala assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus fala é Ele, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é você conhecer a Deus verdadeiramente. Amados, o que liberta é conhecer a palavra. Esse tipo de profecia que não tem palavra, esse tipo de profecia que são só promessas sobre algo que Jesus não promete, não liberta, não muda vidas. Muda aos olhos humanos, mas não muda no sentido de você realmente encontrar a Deus, no sentido de transformação do Evangelho na sua vida, no sentido de você conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Porque aqui, nesse tipo de profecia, não tem Jesus Cristo, não tem palavra do Senhor. Então, esse tipo de profecia muda a vida porque te anima, você vai correr atrás, você vai acreditar de que vai dar certo e às vezes termina dando certo por isso. Mas não porque Deus está no meio, não porque o Senhor mandou, não por nada disso. Então, amados, muito cuidado. Algo dar certo não quer dizer que foi Deus. Algo acontecer não quer dizer que foi Deus. Uma profecia se cumprir não quer dizer que foi Deus. Paulo, quando encontrou uma profetisa lá que estava revelando tudo, o que ele fez? Ele repreendeu o demônio que estava na vida dela e ordenou que saísse, porque ela enganava o povo. Salomão foi se encontrar com a mulher que falava com os mortos. E ela falou tudo certinho da vida de Saul. E ela falou tudo certinho da vida de Saul. Mas era um espírito imundo que estava ali naquela mulher. Então, muito cuidado. Examine esse tipo de coisa. Examine esse tipo de coisa. E agora, vamos sair um pouco da Bíblia. Vamos para outro livro histórico. Vamos para a Didaquê. Vamos ver o que... Para quem não sabe, a Didaquê, ela é a doutrina dos apóstolos, né? Ela é a doutrina que circulava ali nas igrejas primitivas, nas primeiras igrejas. Não é uma escritura inspirada, mas é um documento oficial das igrejas primitivas. E no capítulo 11 da Didaquê fala sobre profetas.
falsos profetas. Vamos ver uma das coisas que é falada sobre falsos profetas. Fala assim, da sua partida, o apóstolo não deve nada, não leve nada, desculpa, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, perder dinheiro, é falso profeta. Aqui, ó. Você não vai conseguir ler, mas eu vou mostrar. Aqui, ó. Engraçado, né? Se o profeta pedir dinheiro, ele é falso profeta. Esse pessoal aqui, eles pregam de graça? Esse pessoal aqui, eles estão fazendo a obra por amor? Ou eles será que levam alguma coisa, hein? Ou será que para ir numa igreja dessa aqui, por exemplo, cobrou, sei lá, seus 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil? Para fazer aquele eventinho foi cobrado alguma coisa. Ah, mas você tem que ver que tem despesas. Meu amigo, se você escolheu fazer a obra de Deus, não importa. Não importa as suas despesas. Não importa. Se você é profeta, se você foi escolhido para levar a palavra de Deus, se você se colocou nessa posição, você tem os bônus e os ônus. Não cobrar é um ônus que você vai ter que aceitar. Se porventura for lhe dado uma oferta, uma ajuda, é outra coisa. Agora, cobrar antecipadamente, eu quero tanto para fazer tal coisa, é complicado, né, meu filho? Segundo a doutrina dos apóstolos, e nós vimos isso também na palavra de Deus, ali em Tessalonicenses, é complicado. Então, amados, muito cuidado com esse tipo de gente. Muito cuidado. Ah, mas tá pegando pesado, o menino só tem 14 anos. Ele escolheu isso. Ele escolheu, ele poderia estar estudando, a palavra de Deus para quando tivesse capacidade, tá ensinando o evangelho, mas não. Ele escolheu falar, se tornar uma pessoa pública e falar as besteiras que fala. Fugir totalmente do que está aqui. Então, amados, nós devemos sim, pelo que Paulo diz, julgar os profetas. Se eu não me engano, é Romanos 5, putz, agora eu não vou me lembrar exatamente, mas pode pesquisar aí. Paulo diz que nós devemos julgar os de dentro da casa, os de dentro da fé, não os de fora. Hoje em dia eu gosto muito de julgar o que acontece no carnaval, o que acontece aí na parada gay, o que acontece na vida, nas outras religiões. Amados, nós temos que julgar o que acontece dentro da igreja, dentro dos que se dizem servos de Deus, e não os que estão fora. Porque os que estão fora estão perdidos, são servos de Satanás. Agora os que se dizem da fé, aqui, esses nós temos que ver se realmente são ou se são loucos. Espero ter conseguido passar algo para você. Espero que você tenha entendido que esse tipo de coisa não provém de Jesus Cristo. E que você fique mais esperto. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo. Compartilha esse vídeo naquele grupo. Se você gostou, se inscreve aí no canal para que você veja os próximos vídeos. Tem mais vídeos aí saindo. Fiquei um tempo sem gravar, mas estou voltando. E que a graça e a paz esteja com todos. Amém.